Bom, gente, estão seguindo agora com a parte das inelegibilidades. Tá? Então, enquanto que a elegibilidade são as condições para se exercer, tá? Ou a aptidão, né, de ser elegido ou eleito, né? A inelegibilidade ela consiste em condições ou causas de impedimento ao exercício da cidadania passiva, então ao direito de ser votado. Tá? As causas de inelegibilidade elas podem ser classificadas das seguintes formas. Tá? Elas podem ser constitucionais ou legais, tá? Sendo que, obviamente, as constitucionais estão previstas na Constituição e como é que se diz, as legais estão previstas na Lei Complementar número 64, que foi alterada pela Lei Complementar número 135 de 2010, tá? E, ao mesmo tempo, também, parte da doutrina, ela classifica essas elegibilidades, tanto constitucionais quanto legais, em absolutas e relativas. As absolutas são aquelas que incidem sobre todo e qualquer cargo, tá? Então, afetam todo e qualquer cargo ou função eletiva, né? Enquanto que as relativas são aquelas que afetam apenas alguns cargos ou funções eletivas, tá? Já vou deixar isso mais especificado dali em diante, tá? Ou daqui em diante. Bom, então vou começar com as inelegibilidades constitucionais. As inelegibilidades constitucionais, elas estão previstas no artigo 14, tá, da Constituição Federal. Basicamente, em quatro parágrafos. Parágrafo 4º, parágrafo 5º e parágrafo 4º, parágrafo 5º, parágrafo 6º e parágrafo 7º, tá? Do artigo 14. Bom, primeiro, quem são aqueles que são inelegíveis em todas e quaisquer situações, tá? Os inalistáveis e os analfabetos, diz o artigo 14, parágrafo 4º, tá? Os inalistáveis e os analfabetos. A gente já viu anteriormente que os inalistáveis são, na forma do que preconiza o artigo 14, vou aqui minha página aqui, o artigo 14, parágrafo 2º, que são inalistáveis, que não podem ter alistamento eleitoral, né, os estrangeiros e aqueles que exercem o serviço militar obrigatório, também denominados conscritos, tá? Parágrafo 2º do artigo 14. Por outro lado, também são inelegíveis os analfabetos, tá? São inelegíveis os analfabetos, está lá no parágrafo, por próprio parágrafo 4º, tá? Então, estão inelegíveis os analfabetos. Bom, então, assim, aqui falando especificamente dos analfabetos, tá? Os analfabetos, o candidato, no momento que ele vai pleitear o registro da sua candidatura, necessariamente ele tem que juntar, tá, uma comprovação da sua condição de alfabetizado, tá? Então, um histórico escolar, um diploma de faculdade, uma certidão expedida por uma unidade de ensino, tá? Tem que necessariamente apresentar isso. Tá? Mas existem algumas situações que geram uma presunção de alfabetização. Então, a pessoa não possui um diploma, não possui histórico escolar, não tem uma certidão, tá? Mas ainda assim presume-se que ele é alfabetizado. Tá? Essa presunção, por exemplo, ela é garantida com a juntada da cópia da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação. Tá? Diz lá a súmula 55 do TSE, ó. A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura. Ora, por quê? Porque para se submeter ou para ter direito a uma Carteira Nacional de Habilitação, necessariamente o candidato, o cidadão, a pessoa, ela tem que passar por uma prova, né, que pressupõe que essa pessoa tenha algum nível de alfabetização. Tá? Da mesma forma, essa ausência de diploma ou de CNH, tá, ela pode ser substituída por uma declaração de próprio punho do candidato, que deve ser produzida e assinada, tá, diante de um servidor da Justiça Federal, tá, e da Justiça Eleitoral, desculpa. Antigamente, até pouco tempo atrás, o TSE ele não fazia essa exigência, bastava que a pessoa apresentasse lá uma certidão de próprio punho, tá? Junto com os documentos
que instrui o registro de candidatura, para se presumir que havia alfabetização. Hoje não, hoje o candidato ele deve necessariamente se submeter a assinar, tem que assinar perante o servidor da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, estou com mania de falar Justiça Federal hoje, tá? Tem que ser diante dele para que para que essa declaração possa ter validade jurídica. Tá? E também pode ser que o candidato seja submetido a algum tipo de prova ou teste, tá? Bastando que o candidato, né, demonstre que ele saiba ler e escrever, mesmo de forma precária. Tá? Não tem necessidade também de um texto rebuscado ou coisa desse sentido, tá? Não é necessário. Tá? O caso que a gente sempre vem à mente nesse momento é o caso do Tiririca, né? O Tiririca, quando foi candidato a deputado federal pela primeira vez, não existia a exigência da declaração de próprio punho diante do servidor da Justiça Eleitoral, e aí surgiu uma dúvida se de fato ele era alfabetizado ou não. Ora, o que aconteceu foi o seguinte, foi que gerou-se uma dúvida se efetivamente o Tiririca sabia ou não, isso depois de eleito, sabia ou não, era alfabetizado ou não, desculpa, né? Nem lembro porque surgiu essa dúvida na época. Né? E aí ele foi submetido a um teste, a uma prova, né, por exigência do Ministério Público Eleitoral. Tá? Então, essas inelegibilidades constitucionais são absolutas. Por quê? Porque são inelegibilidades que se aplicam a todo e qualquer cargo. Tá? Agora, eu vou ter as inelegibilidades constitucionais relativas, aquelas que se aplicam a apenas alguns casos. Ora, a primeira delas é aquela que é uma inelegibilidade que se impõe por motivos funcionais, ou seja, em razão da função ou cargo, tá, exercido, tá, por determinada pessoa. Diz lá o artigo 14, parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos por um único período subsequente. Então, a ideia é a seguinte, tá? O presidente da República, o governador de Estado e o prefeito municipal, tá, têm direito a uma única reeleição. Lhes é vedado que a reeleição por mais do que 2 vezes. Desculpa, mais que uma vez. Tá? Então, é vedado isso. Isso vale, inclusive, naquele caso dos prefeitos itinerantes. Né? O caso mais clássico era o caso do hoje senador Dário Berger. Dário Berger foi 2 vezes prefeito em São José, salvo engano, e depois se candidatou para ser prefeito em Florianópolis e foi reeleito novamente prefeito em Florianópolis. Hoje, o TSE tem o entendimento que essa prática não pode, essa prática é vedada. Então, se tu foi prefeito 2 vezes, tá, num determinado município, tá, tu já está proibido de, no período subsequente, ser candidato a prefeito em qualquer outro município. Tá? Então, é vedado isso, essa prática do prefeito itinerante. Isso vale, inclusive, para as hipóteses de substituição ou sucessão. Tá? Então, teve um caso bastante emblemático, que naquele período de 6 meses que antecedem a eleição, né, o presidente Temer ele precisou viajar para a Alemanha para participar de um evento lá, né, e isso em 2018, e aí imediatamente os presidentes da Câmara dos Deputados, então Rodrigo Maia, e o presidente do Senado Federal, que me fugiu o nome agora, era do Ceará, mas me fugiu o nome agora, tá? Eles também arranjaram compromissos, né, fora do país para ter que se ausentar, para não substituir o presidente da República e aí assim ficar inelegível, tá? E aí assumiu o presidente do Supremo Tribunal Federal, que, salvo engano, à época era a ministra Carmen Lúcia, tá? Então essa é a primeira vedação, a questão da reeleição para um único mandato, tá?
No parágrafo 6º, por outro lado, diz assim, ó, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado, Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, assim, se o presidente da República, o governador ou um prefeito, ele quiser se reeleger para o cargo que ele ocupa, então, vamos dizer, Bolsonaro em 2022. Tá? O Bolsonaro em 2022, para concorrer novamente, ele não precisa, a presidência da República, ele não precisa, tá, renunciar ao cargo de presidente da República. Tá? Ele pode, então, disputar a reeleição na condição de presidente da República. Isso a gente já viu várias vezes acontecer no Brasil. Tá? No entanto, se eventualmente ele quisesse, por exemplo, disputar outro cargo, por exemplo, cargo de senador, tá? Aí sim, obrigatoriamente, 6 meses antes da eleição de 2022, tá? Ele tem que renunciar ao seu mandato. Não é simplesmente se afastar, mas é renunciar ao seu mandato. Tá? O mesmo vale para os governadores de estado e prefeitos. Então, o prefeito Salvador, vamos dizer, que queira participar da eleição de 2022, né? Ele 6 meses antes da data do pleito, tá? Ele vai renunciar ao cargo dele. Vamos dizer que ele quer disputar a deputado federal, ou senador, ou mesmo governador de estado, ou vice-governador. Ele necessariamente tem que se afastar com 6 meses de antecedência do pleito, tá? Então, isso é importante. Por outro lado, eu tenho aquelas inelegibilidades que são por parentesco, tá? Então, diz assim o artigo 14, parágrafo 7º. São inelegíveis, no território da jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, do presidente da República, do governador do estado ou território, do Distrito Federal, do prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, tá? E candidato à reeleição. Desculpa, pessoal. Então, gente, vamos lá. Filhos, cônjuges, tá? Madrasta, padrasto, cunhado, sogro, nora, enteado, tudo isso daí, cara, eu não lembro mais exatamente como é que é essa parte aqui de família, tá? Eles estão proibidos de disputar cargo eletivo, salvo se já forem titular de um mandato eletivo e forem candidatos à reeleição nesse cargo eletivo. Como assim, professor? Então, vamos pegar o exemplo da família do presidente Bolsonaro, tá? Vejam só. Carlos Bolsonaro é deputado federal de São Paulo. Desculpa, Carlos Bolsonaro não. Carlos Bolsonaro é vereador pelo município do Rio de Janeiro, tá? Atualmente. Foi, inclusive, reeleito. O deputado, o Eduardo Bolsonaro é deputado federal, aí sim, por São Paulo. E o Flávio Bolsonaro é senador pelo Rio de Janeiro, tá? Beleza? Bom, já aconteceu agora com o Carlos e vai acontecer com o Eduardo e com o Flávio em 2022, né? Que eles podem se reeleger a esses cargos que eles atualmente ocupam. Tá? Eles podem se reeleger para esses cargos que eles atualmente ocupam. Então, quer dizer, olha só, o Flávio Bolsonaro, tá? Ele só tem uma possibilidade de candidatura: senador federal, reeleição a senador federal. O Carlos Bolsonaro exerceu novamente tem essa condição de se continuar se reelegendo como vereador, tá? E a mesma coisa vale para o Eduardo Bolsonaro, pode se reeleger como deputado federal. Eles não podem, no entanto, pleitear outros cargos eletivos. Então, o Flávio Bolsonaro, por exemplo, não pode pleitear, concorrer, né, à presidência da República. Tá? O Eduardo Bolsonaro não pode pleitear, concorrer a governador do estado do Rio de Janeiro, aliás, do estado de São Paulo. Né? O Carlos Bolsonaro não pode pretender concorrer a qualquer outro cargo que não seja o cargo de vereador. E vamos dizer assim, o Renan Bolsonaro, que é o 04, né, o quarto filho do presidente da República, né, ele não pode aí pretender concorrer em nenhum cargo eletivo.
Porque antes do Bolsonaro ser presidente, ele não era, tá, ocupante de cargo eletivo, de mandato eletivo. Logo, tá? Logo, a mesma circunstância continua valendo, quer dizer, daí então a vedação à inelegibilidade continua valendo para ele, de forma que ele não pode então pleitear, até pelo menos no momento que o pai dele se afastar da presidência da República, de forma definitiva, né, pleitear o exercício de um cargo eletivo. Tá? E é importante destacar aqui a súmula 18, súmula vinculante 18 do STF, que fala da dissolução da sociedade ou vínculo conjugal. Olha o que diz aqui, ó. A dissolução da sociedade ou vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Tá? Então, destacar, vou botar até em vermelho aqui, ó, tá? Para destacar para vocês essa súmula que é veraz importante, tá? Vamos lá. E aí tem as inelegibilidades legais. Vamos primeiro, antes de estudar as inelegibilidades legais, lembrar o que diz o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Tá? Então, vejam só, o ponto que a gente tem que destacar aqui é que as inelegibilidades, tá, legais só podem ser criadas por lei complementar. Lei complementar, que é aquela que é aprovada na forma do artigo 69 da Constituição, né? As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta, tá? 50%, mais de 50% dos membros da Casa Legislativa, tá? Tem que ser aprovado por mais da metade do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, mais da metade do Senado Federal, tá? Dado importante. A lei complementar, vou até botar aqui, para não haver dúvida, artigo 69 da Constituição Federal, tá? Maioria absoluta. Bom, então vamos começar agora com as inelegibilidades legais. De novo, elas se dividem em inelegibilidades legais absolutas e relativas, tá? Todas elas estão previstas na Lei Complementar número 64 de 1990, que foi alterada pela Lei Complementar número 135 de 2010, que a gente conhece carinhosamente como a Lei da Ficha Limpa. Aliás, os advogados e os políticos, os advogados de direito eleitoral e os políticos não têm tanto carinho assim por essa lei, né? Mas de qualquer forma, tá lá, tá valendo. Tá? Então diz assim, ó, artigo 1º, são inelegíveis para qualquer cargo, por isso, inelegibilidades legais absolutas. E aqui é que a gente tem a questão da ficha limpa. Bom, primeiro, repete lá na linha A, né, o que já dispõe o artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal, que são inelegíveis os inalistáveis e analfabetos, a gente já tratou disso, né? E a partir daí começa uma série de dispositivos que são bastante interessantes. Vamos começar. Primeiro, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das câmaras municipais que hajam perdido seus respectivos mandatos por infringência dos dispostos nos incisos 1 e 2 do artigo 55 da Constituição Federal, tá? Dos dispositivos equivalentes sobre a perda de mandato das constituições estaduais e leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. Então vamos pegar lá. Bom, primeiro o artigo 55, incisos 1 e 2. Tá? O artigo 55, ele estabelece as hipóteses de perda de mandato parlamentar. Tá? Então diz assim o artigo 55. Perderá o mandato deputado ou senador? 1. Quem infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, que trata lá dos impedimentos e das incompatibilidades dos deputados e senadores a partir da expedição do diploma e da posse. Tá? E 2, tá? E 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Então, quando o parlamentar ele for cassado por decisão, tá? Da maioria maioria absoluta
dos membros da sua casa legislativa, tá? Seja por infração do artigo 54, seja por falta de decoro parlamentar, ele fica inelegível pelo período remanescente. Então vamos dizer que ele tenha sido cassado, né? O mandato dele tenha sido cassado no final de 2019, tá? Ele não vai poder disputar nenhuma eleição, tá? Deputado federal, vamos dizer, ele não vai poder disputar nenhuma eleição até 2022, que é quando terminaria o mandato dele, tá? E nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. A legislatura termina sempre no dia 1º de fevereiro do ano subsequente às eleições, tá? Então, no dia 1º de fevereiro de 2022. De 2022, de 1º de fevereiro de 2022, tá? De 2022 até 1º de fevereiro, 1º de fevereiro de 2030, o nosso candidato, então, nosso deputado estaria inelegível na forma da linha B do artigo 1º da Lei Complementar número 64, tá? O governador e o vice-governador do Estado, Distrito Federal e o prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou Lei Orgânica dos Municípios, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente nos 8 anos subsequentes ao término do mandato que tem sido eleito. A mesma coisa vale para o presidente, o governador, para o prefeito municipal. E aí a pergunta é, professor, e o presidente? Bom, aí é que está a pegadinha. Não existe na Lei Complementar 64, tá, nenhuma inelegibilidade, tá, para o presidente da República ou vice-presidente, caso eles tenham sofrido um processo de impeachment. Tá? Ao contrário do que acontece com o governador e vice-governador, com o prefeito e vice-prefeito, não existe na lei número 64 nenhum tipo de, vamos dizer, vedação, inelegibilidade. Então, o presidente da República, tá, em tese, ele não, se ele for impeachmentado, vamos dizer assim, ele não sofre, tá, a sanção de inelegibilidade legal, tá, absoluta. Tá? Isso por quê? Ora, porque o artigo 86, tá? O artigo 86, não, desculpa. O artigo 52, desculpa, parágrafo único, ele diz assim, ó, na Constituição Federal. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, que é os casos da competência do Senado Federal de processar e julgar privativamente o presidente da República e o vice-presidente da República no seguinte de responsabilidade, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Então, o legislador, ele entendeu que não precisava colocar a inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, tá, para o presidente da República, em caso de impeachment, porque a própria Constituição já previa isso lá no artigo 52, parágrafo único. Tá? No entanto, a gente teve um caso bastante emblemático, que foi no caso de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Porque no caso dela, houve um fatiamento das votações e ela perdeu o cargo, ela foi cassada, né? No entanto, o Senado achou por bem não inabilitar ela para o exercício da função pública. Tá? De forma que ela permaneceu, mesmo tendo sido cassada, ela permaneceu elegível. E aí, por conta disso, que ela pôde se eleger, aliás, se eleger não, mas concorrer ao cargo de senadora federal pelo estado de Minas Gerais. Ela acabou não sendo eleita, né, mas de qualquer forma fica essa pequena idiosincrasia aí da legislação. Né? Como a Constituição já estabelecia, para que a lei ia fazer? Bom, aí aqui faltou. Porque a Constituição, porque foi feita uma interpretação meio às avessas da Constituição. Tá? Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, e aqui é importante, porque aqui é o acréscimo da ficha limpa, tá? Aqui é o grande acréscimo da ficha limpa. Então, quer dizer, até 2010, tá, existia inelegibilidade, mas essa inelegibilidade dependia do trânsito julgado da sentença.
Tá? No entanto, agora não. Agora, basta que a sentença, a decisão, tenha sido proferida por um órgão colegiado, ou seja, por um tribunal. Tá? Em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrerem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Então, de novo, a partir do momento. Então, a eleição, por exemplo, foi realizada no dia 15 de novembro. Tá? 15 de novembro de 2020. Se alguém for, tá, condenado, tá? Alguém foi condenado, pode ser ali em 2021, tá? Pela prática de um abuso de poder econômico, né? Ou político, né? Essa pessoa ela vai ficar inabilitada, tá? Por 8 anos contados a partir da eleição de 15 de novembro de 2020. Então, até 15 de novembro de 2028, essa pessoa vai estar inelegível, tá? Os que forem condenados em decisão transitária julgada ou proferida por órgão judicial colegiado, a mesma lógica, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, aqui é interessante. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Lula. O Lula ele foi condenado em 2018, tá? Foi condenado em 2018 por um órgão colegiado, tá? Ele ainda não cumpriu pena, mas ele já está inelegível, tá? Vamos dizer que ele cumpra a pena, eu não lembro, foi 9 anos que ele foi condenado, né? Então, 9 anos, mais 18, mais 9, então ele ficaria em tese inelegível, tá? Até 2027, por conta da pena. Então, se ele cumprir a pena de 2018 a 2027, em 2027 foi extinta a pena, ele ainda tem mais 8 anos de inelegibilidade, tá? Mais 8 anos de inelegibilidade, porque de 2027 ele cumpriu a pena, beleza. Ainda assim, ele tem mais 8 anos de inelegibilidade a partir dali. Tá? E daí quais são os crimes? Não são todos os crimes, tá? Não são todos os crimes que levam à inelegibilidade do inciso E. Do inciso E, desculpa, do inciso 1, a linha E da Lei Complementar número 64. São crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, crimes contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais previstos na lei que regula a falência, crimes contra o meio ambiente e a saúde pública, crimes eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, crimes de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou inabilitação para o exercício da função pública, crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tráfico de entorpecentes, drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos, redução de a condição análoga à de escravo, contra a vida e a dignidade sexual e praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando, tá? No entanto, gente, também tem uma outra coisa que deve ser levada em consideração, tá? É o que está disposto no parágrafo 4º desse mesmo artigo 1º, que diz assim, ó, a inelegibilidade prevista na linha tem que botar o itálico aqui, cadê? Tá? Do inciso 1 desse artigo, não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. Então, eu tenho 3 exceções, tá? 3 exceções. Primeiro, não se aplica a crime culposo. Depois, não se aplica a crime de menor potencial ofensivo. Por fim, tá? Não se aplica a crimes de ação penal privada. Tá? Bom, seguindo, os que forem considerados indignos, declarados indignos do oficialato, ou com eles incompatíveis pelo prazo de 8 anos. Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargo ou função pública rejeitados por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se essa houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal, que é a parte que fala da fiscalização, tá?
da fiscalização, cadê, meu Deus? Contábil, financeira e orçamentária, né, que é exercida pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União, né, e eventual Tribunal de Contas dos Estados também, no caso de prefeitos e governadores, a todos os ordenadores de despesas, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Tá? Lembrando que, para que se configure essa inelegibilidade, tá? As contas devem ser rejeitadas, tá? As contas de presidente, de governador e de prefeito devem ser rejeitadas pelo Poder Legislativo. Não basta a simples rejeição pelo Tribunal de Contas, tá? Porque o Tribunal de Contas, no caso de prefeitos, no caso de governadores e no caso do presidente da República, tá? Ele simplesmente aprecia as contas, mas ele não julga, tá? Competindo ao Poder Legislativo, né, a tarefa de julgar essas contas, tá? Por isso que o artigo 71, ele fala assim, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Recebe as contas e aprecia, faz um relatório e encaminha, então, para o Poder Legislativo, para que ele possa, aí sim, julgar se aceita ou rejeita as contas do chefe do Executivo. Tá? Nos demais funções, não. Nas demais funções, o julgamento é feito pelo ministro de Estado, secretários municipais ou de Estado. Né? Nesses casos, eles, quem julga é o próprio Tribunal de Contas. Os detentores de cargos da administração pública direta e indireta ou fundacional beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso de poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada julgada ou proferida por órgão judicial colegiado para a eleição na qual concorrerem ou que tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Tá? Então, aqui também, naquela hipótese em que um prefeito ou um funcionário público, de alguma forma, ajuda, né, alguém, né, pode ser a si mesmo ou terceiro, né, praticando alguma daquelas condutas vedadas à administração pública. Tá? Os que estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro, os que em estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido os 12 meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade. Então, naquelas hipóteses em que existe um processo de liquidação de uma empresa, de um estabelecimento de crédito, um banco, por exemplo, né, ele fica inabilitado, inelegível, tá? Enquanto não for exonerado, né, da responsabilidade sobre essa instituição de crédito. Tá? Os que forem condenados em decisão transitada julgada ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita do sufrágio, por doação, captação ou gasto ilícito de recursos de campanhas, ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanha eleitoral que implique em cassação do registro ou do diploma pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. O Presidente da República, o Governador do Estado, a linha K, o prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, da Câmara Municipal, que renunciarem aos seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura do processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica Municipal ou do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. Aqui é importante, gente. Aqui, como é que é? Aquela situação em que o deputado, por exemplo, ele é denunciado perante a Comissão de Ética da Casa Legislativa. E aí ele tem certeza, tá, que ele é denunciado, a comissão aceita a denúncia, ele vai ser julgado pela Casa Legislativa que ele pertence, por exemplo, pela Câmara dos Deputados, e aí ele renuncia, tá, antes do julgamento, justamente para não sofrer a pena de cassação. A Constituição diz o seguinte, ó, nesse caso, se tu renunciou, dane-se, tá? Ainda assim, tu vai estar
tu vai estar sujeito à inelegibilidade, né, por conta da linha K do artigo 1º, inciso 1 da lei número 64. Mas aí uma observação, está no artigo 1º, parágrafo 5º, né, que diz assim, ó, a renúncia para atender à desincompatibilização com vistas à candidatura a cargo eletivo ou para assunção de mandato não gerará inelegibilidade prevista na linha K, a menos que a Justiça Eleitoral reconheça fraude ao disposto nesta lei complementar. Então, assim, se eu vou renunciar para disputar uma outra eleição, tá? E aí eu preciso me descompatibilizar, ou para assumir um mandato, tá? Então, vamos dizer, meu processo está lá para ser julgado, tá? Na Câmara dos Deputados. Mas eu fui eleito prefeito municipal, tá? E aí eu renuncio ao meu mandato de deputado federal para disputar, para assumir, né? Para tomar posse como prefeito municipal. Os deputados e senadores, eles não precisam, isso vale também para o deputado estadual, ele não precisa se desincompatibilizar, ele não precisa renunciar à sua função para disputar a eleição, tá? Para outros cargos. Tá? Nem a reeleição, nem a eleição para outros cargos. Tá? Ele pode, quando muito, pedir licença. Tá? Mas necessariamente para assumir um outro cargo, aí sim, aí ele precisa necessariamente de renunciar ao cargo que ele foi eleito, né? Para renunciar ao cargo no legislativo para poder, por exemplo, assumir a função no executivo, tá? Então, nessa hipótese, então, eu deputado federal, tenho uma denúncia contra mim para ser julgada pela Câmara dos Deputados. Não foi julgada ainda, tá? Estou completamente elegível ainda. Disputei a eleição para prefeito municipal, ganhei. Aí eu renuncio, tá? Lá no dia 1º de janeiro, tá? Para tomar posse, tá? Não vou estar sujeito a essa sanção da linha K. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitária julgada ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou transjulgada até transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Gente, lembrando aqui, tá, que para a aplicação dessa inelegibilidade, já falei isso em aula anterior, tá, mas vou ressaltar isso aqui agora de novo. Para a aplicação dessa penalidade aqui, necessariamente, tá, a decisão, tá, seja ela transitar julgada ou proferida pelo órgão colegiado, ela deve fazer menção à suspensão dos direitos políticos. Tá? Se o dispositivo não faz menção à suspensão dos direitos políticos, não se aplica essa inelegibilidade. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente, decorrência de infração ética profissional, pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. Aqui, gente, você é advogado, você é excluído do quadro da OAB por decisão do Conselho da OAB, tá? Então, por uma infração ético-disciplinar, tá? E aí você fica inelegível pelo prazo de 8 anos. Tá? A linha N, os que forem condenados em decisão transitária julgada ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável, para evitar a caracterização da inelegibilidade, pelo prazo de 8 anos após a decisão que reconhecer a fraude. É uma complementação, vamos dizer assim, ao que já dispõe a súmula vinculante número 18. É aquela situação, então, que eu simulo que eu desfiz o vínculo conjugal, né, para não caracterizar a inelegibilidade constitucional lá por conta do parentesco. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência do processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 anos, contada a decisão, salvo se houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. A pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas não se aplica mais hoje, porque pessoas jurídicas não podem doar, né, para candidatos. Então, pessoa física responsável por doação eleitoral tida por ilegal por decisão transitária julgada ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral pelo prazo de 18 anos após a decisão, observando o procedimento previsto no artigo 22 da lei, né, 64.
os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido de exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência do processo administrativo disciplinar pelo prazo de 8 anos. Beleza? Então tá. Essas daqui, então, são as causas de inelegibilidade legais absolutas. Mas eu tenho também as causas de inelegibilidade legais relativas, aquelas que se aplicam a apenas alguns cargos. E aqui a gente vai ter, então, os prazos de desincompatibilização. Tá? Aquelas situações ou aquele período, tá, em que se exige que o ocupante de uma determinada função se afaste da função que ele ocupa para poder disputar, tá, uma determinada função eletiva. Então, elas se aplicam só a determinados cargos e não a totalidade dos cargos. Tá? Então, diz o artigo 1º, inciso 2º, são inelegíveis para presidente e vice-presidente da República até 6 meses depois de afastado definitivamente de seus cargos e funções. Tá? Então, antes de 6 meses, eles têm que se afastar necessariamente 6 meses antes do período da eleição, do dia da eleição. Tá? E aí são quem? Os ministros de Estado, os chefes de órgão de assessoramento direto, civil e militar da Presidência da República, o chefe do órgão de assessoramento de informação da Presidência da República, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o advogado-geral da União e o consultor-geral da República, os chefes de Estado-Maior da Marinha, do Exército Aeronáutico, os comandantes do Exército, Marinha, Aeronáutico, os magistrados, os presidentes, diretores e superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações políticas públicas e mantidas pelo poder público, os governadores de estados, Distrito Federal e territórios, os interventores federais, os secretários de Estado, os prefeitos municipais, as eleições, os membros dos tribunais de contas da União, dos estados e do Distrito Federal, o diretor-geral do Departamento da Polícia Federal, os secretários-gerais, secretários-gerais, secretários executivos, secretários nacionais, secretários federais dos ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes. Tá? Então, esses daqui, tá? Esses daqui todos, para que eles possam, tá? Exercer ou disputar o cargo de presidente ou vice-presidente da República, eles devem necessariamente se afastar com uma antecedência de 6 meses, se desincompatibilizar com uma antecedência de 6 meses da data prevista para as eleições. Tá? Os que tenham exercido nos 6 meses anteriores à eleição, então, de novo, prazo de 6 meses, nos estados, no Distrito Federal, territórios ou em qualquer dos poderes da União, cargo ou função de nomeação pelo Presidente da República sujeita à aprovação prévia do Senado Federal. Então, vamos pegar, por exemplo, um ministro do STF. Tá? Um ministro do STF, para que ele possa disputar uma eleição à Presidente da República, necessariamente tem que se afastar com 6 meses de antecedência da data da eleição. Por quê? Porque ele exerce uma função que é de nomeação pelo Presidente da República, mas está sujeita à aprovação prévia do Senado Federal. Tá? Os que até 6 meses antes da eleição tiverem competência ou interesse direta ou indireta ou eventual no lançamento, arrecadação e fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive para as fiscais ou para a aplicação de multas relacionadas com essas atividades. Então, aqui é importante, gente. Tá? Aqui a gente vai estar falando... Tá? Aqui a gente vai estar falando de pessoas, por exemplo, de servidores públicos, funcionários públicos, tá? Efetivos ou não, tá? Que atuem na área tributária, na área fiscal. Bom, esses sim, eles vão ter que se afastar com 6 meses de antecedência. A gente vai ver que quando se tratar de funcionários, servidores públicos de forma geral, esse afastamento pode ser feito em 3 meses antes da eleição, tá? Isso é importante de destacar, tá? Eu vou fazer uma pequena pausa que eu tenho que encher meu copo d'água aqui e aí a gente vai fazer um outro vídeo, então, porque eu não sei pausar, na verdade, esses vídeos aqui. Então, eu só paro e faço um vídeo novo. Assim é a vida.